Rodrigo, viu? Não, e essa temática, querendo ou não, que vocês trouxeram, Romeu, se me permite, ela é fundamental, porque está se discutindo muito a LGPD em vários foros, eu sei que você já fez curso, alguns dos que estão aqui também e tal, mas não está se discutindo ela de forma sistêmica, a sua aplicação sistêmica. Pega isoladamente. Né? Está só se discutindo a norma, ou seja, está todo mundo olhando a árvore, né? Ao invés de olhar a floresta, porque, na minha visão, pelo menos, o direito é matricial, né? E a gente tem que olhar ele de forma intercruzada e todas as consequências daí derivadas, né? E muito pouco está se falando, pelo menos do que eu acompanho, talvez culpa minha de ter um lado um pouco mais vinculado ao privatista, né? Mas está se falando muito pouco, ou nem de forma tão adequada sobre a sua aplicação no ambiente empresarial. E até quem eu vejo falando muitas vezes tem uma vertente mais reclamante, né? E, portanto, menos neutra, talvez, tá? E aí, independente de quem está falando, não é uma questão pessoal, e sim uma forma de olhar a coisa. E eu acho que tem que trazer um pouco de luz para esse assunto, até sobre a realidade da empresa, né? Então, a gente pode também pensar em incluir, além dessas duas questões que você já pôs, que já são complexas por natureza, né? Mas quando a própria Magazine Luiza solta toda essa campanha de contratação para atender requisito de diversidade, né? Tem impactos, não tem impactos? E se ela abrir lista, e se não abrir lista, como é que faz, como é que não faz? Estamos falando de querendo ou não, de uma informação sensível também, e por aí vai. Olha a consequência onde chega, né? Então, por aí vai. Mas não quero tumultuar, fica à vontade aí. Não, imagina, Rodrigo, hoje a sala é sua. Eu só vou aproveitar, então, já aqui, dando início, gente, eu não sei se todos conhecem, mas fazer aqui, não precisa da apresentação. O professor Rodrigo é colega também, gente, lá da FADTU, da aula, mas além da FADTU, da aula no INSPER, em outras instituições de muito respeito aí, entende do assunto. Esses dias esteve aqui no Lado a Lado com Mirna também. Foi um programa muito elogiado, enfim, foi de uma utilidade pública imensa, as informações que você prestou naquele programa, Rodrigo, e aí animou, gente, e aí vem o Zé Antônio, né, e me fala, Romeu, você não traz a LGPD, as relações de trabalho? Eu confesso, já estava realmente pensando nisso, mas falei, caramba, deixa eu estudar questões, aonde que a gente aplica aí, enfim, mas veio o pedido do Zé Antônio, não é um pedido, é uma ordem aqui, né? E eu falei, não tem ninguém melhor para a gente convidar do que você. A qualificação do professor Rodrigo aí, todos vocês podem acessar, hoje em dia a gente tem livro, mas é doutor pela PUC, enfim, e dá aula nessa matéria, enfim, e está estudando essa matéria, porque é novo também, né? É algo novo, a gente não sabe. A gente sabe que a LGPD brasileira é quase uma cópia, mas assim, bem próxima do Regulamento Geral Europeu, mas o Brasil não é igual à Europa, né? Aliás, né? Essa é a grande questão, né? E aí está todo mundo aí tateando, né? Para quem chegou agora ou não chegou, eu coloquei duas questões que a gente vai tentar responder, né? Ao final da fala do professor Rodrigo, que são duas seguintes. Uma, primeira, me liga um cliente perguntando, eu posso dar referência de um ex-empregado meu? Olha bem, alguém ligou numa empresa e falou, viu, fulano trabalhou aí? Trabalhou. E aí, ele é bom ou ele é mau empregado? Primeiro, posso dar essa referência? Opa, antes eu podia ter uma abertura, Constituição, direito de informação, não posso mentir. Opa, agora a LGPD parece que pelo menos a gente tem que parar a pensar. E a segunda foi uma questão de uma ação coletiva, eu pelo sindicato, a empresa me liga, vamos fazer acordo? Vamos. Falou, me manda a listagem para eu convocar os trabalhadores para a gente discutir a possibilidade desse acordo coletivo. A empresa falou, doutor, é melhor pedir no processo, porque será que eu posso lhe dar esses dados diante da LGPD, da nova Lei Geral de Proteção de Dados? Antes eu diria, viu, isso é um absurdo, eu vou convocá-los para ver se eles querem alguma coisa.
hoje eu tenho que repensar, pelo menos do ponto de vista do empregador, que é vamos lá, o controlador, acho que a expressão aí mais adequada seria o controlador, né, Rodrigo, diante do contexto ali, o controlador dos dados, enfim, o armazenador dos dados ali, né? Então, são questões que estão começando a surgir. Esses dias eu vi uma live, Rodrigo, que eu acho que é uma outra para a gente marcar, se você aceitar, que é a LGPD aplicada aos advogados, aos escritórios de advocacia. Né? Sabe que eu dei um curso inteiro na ESA com essa ao escritório e a departamento jurídico. Então, olha, eu vou pedir só uma gentileza, gente, até por uma questão de controle de tempo, realmente que nós temos um compromisso logo depois. Quem tiver perguntas, por favor, coloque no chat, né? Porque daí o Maurício e o Alex, nós vamos selecionando aqui, vamos filtrando e fazemos as perguntas, encaminhamos as perguntas para o professor Rodrigo, né? E a gente tenta, assim, aproveitar o máximo possível. E se for necessário, lógico, a gente marca uma outra live, porque esse tema realmente é um tema novo e palpitante, que a gente todo mundo aí tateando ainda. Bom, desde já, Rodrigo, muito obrigado pela presença, né? Somos seus alunos, fique à vontade. Se precisar de alguma ajuda para apresentar algum slide, alguma coisa, você veja aí, ou você mesmo faz a apresentação, fique à vontade, viu? Tá, não, eu acho que eu faço por aqui mesmo, tá? Legal. Em primeiro lugar, novamente, boa tarde a todas e todos aqui, então, já com um público bem qualificado para uma sexta-feira à tarde, né? Alguns não estão abrindo a câmera porque já estão aí no churrasco e no chopp, né? Certamente. Enfim, e eu acabei aceitando também esse convite de forma, às vezes, diria que afobada, porque eu não parei para pensar nas consequências, né, da plateia extremamente qualificada e desta banca que estaria aqui a me bater, né? Então eu lembrei dos meus tempos de mestrado, de doutorado, enfim, mas são todos amigos, a gente vai sobreviver. E eu acho. E a primeira observação também a minha especialidade é muito maior, com foco, óbvio, de direito privado, né, com essa ênfase de teoria geral do direito e tudo mais. Mas tem uma bagagem razoável aí envolvendo alguma coisa de direito do trabalho, certamente não tão especializado quanto a esta plateia que aqui está hoje, né, por conta de ofício, né, seja porque eu tive escritório próprio com foco em empresarial, então a questão toda trabalhista é inevitável, né, ou seja porque eu fui gestor jurídico, gerente jurídico de software house por quase 10 anos, então o nosso contato era contínuo e eu acabei fazendo, ou me metendo a fazer, não sei se fiz certo ou não, mas acho que deu certo, porque eu fiquei lá 10 anos fazendo relações sindicais, né? Então, acho que dá para a gente conversar um pouco, então espero atender. Como eu também não sei qual se todos estão por dentro da LGPD, como a sua aplicação, os seus princípios, eu trouxe uma parte um pouco mais introdutória, só para colocar todo mundo na mesma página, e eu já vou cruzando com a temática de relações do trabalho aí no dia a dia, tá? À medida do possível, e fique à vontade também, Romeu, Alex, Maurício, aí, de irem me dando os petelecos, de falar, pó, parar, que você está falando bobeira, não é assim no mundo do direito do trabalho, né? Enfim, então Pode vamos deixar. lá. O Maurício tem muito esse jeito, né, esse jeitão de intervida, mas a gente fica quieto, fica tranquilo. Só o Maurício. Fica quietinho, prometo. Né? Estão compartilhando aí, não sei se já receberam, né? Boa. Então, a primeira é a grande discussão, né? E eu acho que nunca tivemos uma lei que tanto se discutiu e virou uma novela mexicana de entra ou não entra em vigor, né? Primeira coisa que serviu para a gente aplicar todos aqueles conceitos que a gente vê em IED sobre vigência e vigor da norma, que a gente quase nunca aplica, né? E aqui ficou mais claro a necessidade da aplicação de todos esses conceitos, já que tivemos um vacácio bem complexo. Então, só para rememorar algumas coisas, né? A Lei A13.709, que a gente está falando, foi publicada e aprovada, ainda sancionada, melhor dizendo, ainda na gestão Michel Temer, né?
Essa lei, ela vem lá de 16, tá? E essa lei, na verdade, ela faz parte de um pacote, de um kit, digamos assim, quase que um kit de primeiros socorros, né? Para a entrada do Brasil no OCDE, né? Então, para o que a gente vem pleiteando isso há muito tempo, né, como nação, a gente tem que atender uma série de coisas. Daí que vem lei anticorrupção, regras de compliance, atualmente a lei da liberdade econômica, entre inúmeras outras normas. E uma delas, que faz parte desse mix, é justamente falar em proteção de privacidade. É novidade a gente falar isso no Brasil? Não, gente, não é novidade falar nem no Brasil e nem em canto nenhum, né? O que é novidade é a gente ter uma lei específica para isso. Então, se a gente pegar, fazer um recorte só de 88 para cá, a Constituição já fala em proteção à privacidade. A CLT, lá de 43, já tem previsões, querendo ou não, né, de integridade, de dever informação, transparência, de proteção ao empregado, né, Código de Defesa do Consumidor aqui em 90, um monte de comandos olhando a privacidade. Se eu olhar também Marco Civil da Internet, 2014, eu tenho todo um capítulo para ele, para proteção de dados e privacidade. Um capítulo lá de 5 ou 6 artigos. Mas nós não tínhamos uma norma específica para isso, tá? E agora a gente tem. Então, quando a gente fala também em proteção de dados, dois outros mitos, né? Primeiro todo mundo pensa no dado eletrônico. A gente está falando de todo e qualquer dado, tá? Físico, eletrônico, áudio. Então, gravações, audiências gravadas, né? Ou gravações de apuração / inquérito para apurar uma justa causa. Isso é um dado, e é um dado que a gente tem que preservar também, tá? Estando em áudio. Mas, e por isso, a necessidade de uma lei específica. Até porque estava tendo um uso abusivo, continua tendo, né? Tenho certeza que todos aqui já entraram em algum site de e-commerce e no dia seguinte não, né? No mesmo segundo foram bombardeados por publicidade de algo que você entrou sem querer, do tipo, vou ver tênis de corrida. Não, não era tênis de corrida que eu queria ver, era tênis para tomar chopp, né? E vem bombardeado por tênis para correr. Enfim. Então, a lei entra em vigência lá em agosto de 18, quando ela foi sancionada e publicada, mas com uma vacácio inicial de 18 meses. Portanto, a previsão inicial, então estamos falando aqui da primeira previsão, que era aqui em fevereiro de 20, tá? Por inteiro, ou seja, total. Isso aqui cai e transfere-se para agosto de 20. Por quê? A parte da lei que criou o que será a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tinha um vício de formação, porque a competência era da Presidência da República e não do Congresso. Então, isso caiu e veio depois via medida provisória e aproveitou-se para prorrogar o prazo para agosto de 20, tá? Acontece que isso tudo caiu. Então, só aqui a gente já tem pelo menos 2 previsões de vigor, que já caíram, tá? Caiu porque foi substituído por esses 2 outros elementos, tá? Trazendo as sanções da norma, todo o capítulo vinculado às punições previstas na norma, para agosto de 21, tá? Isso foi via MP e depois sancionado na Lei 14.010, que é aquela lei que trata dos atos extraordinários em função desse período de pandemia, e aproveitaram para prorrogar a norma. Só o capítulo das sanções, tá? E a MP 959, que prorrogava o resto da lei para entrar em maio. Esse maio caiu e temos ao cair, ou seja, ao não ser aceito pelo Senado, fica uma quinta previsão, entre aspas, porque agora já não tem mais controvérsia sobre isso, tá? Para aqueles que dividem a lei em capítulos, e eu estou entre eles, talvez minoria, para mim ela teria entrado em vigor no dia seguinte, porque se o artigo não existe mais, não há o que ser sancionado ou
ou vetado pela presidência da República. Não há, o artigo não existe. Ele simplesmente foi abduzido, né? Então, para mim, ela estaria em vigor desde 27 de agosto. Mas daí veio uma nota do Senado e várias interpretações da aplicação da norma por inteiro, em que ficou como incontroverso que a lei entrou em vigor no último dia 16 de agosto, tá? De setembro, desculpa. Isso fez com que no dia, isso foi uma sexta-feira, na segunda-feira a gente já tinha a primeira distribuição de processo com alegação da lei, tá? Que o juiz literalmente fugiu da reta, digamos assim, ficou com receio de julgar o caso e deu uma decisão extinguindo o feito por falta de condições da ação e tudo mais, literalmente porque não queria julgar o processo, ou porque ainda não conhecia o tema, ou estava inseguro, na minha opinião, pelo menos, tá? Me pareceu ser isso, que poderia ter julgado se olhasse a lei com cautela. Então, ela está já em vigor desde essa data. Então, qual é a realidade atual? A lei está em vigor, porém, o capítulo das sanções é agosto de 21. Primeiro ponto, deve ficar despreocupado por isso? Não, de forma nenhuma. Já basta ver que já temos ações distribuídas para isso, tá? Olhando sistemicamente, todos podem já exigir a aplicação da lei. O que não se pode exigir as penas lá previstas. Só isso. As sanções lá previstas. Então, nada impede que o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou uma DRT, né, que agora tem, não sei, continua com o nome DRT, mesmo com a extinção do Ministério do Trabalho, ou é uma boa pergunta? Na verdade, não existe mais a DRT, existem lá algumas secretarias agora, viu, Rodrigo? Cada hora muda de nome, né? Eles editam nomes a todo instante. Mas a DRT antiga não existe mais. Tá. Eu tenho uma amiga que ela era, acho que diretora, alguma coisa assim, da DRT São Paulo, Central, lá da capital. E, enfim, ela me falou que mudou de nome várias vezes, mas eu não sei qual é o nome. Mas, enfim, o órgão, a secretaria, o X aí, né, que representa o que era a DRT, pode exigir. Agora eles chamam tudo de Secretaria do Trabalho. Pode exigir aí num processo de fiscalização. O juiz de primeira instância ou de segunda instância também pode, seja ele juiz singular, juiz civil ou juiz federal do trabalho, também pode. O que não, na minha visão, não pode é aplicar as multas previstas na norma, tá? A competência para aplicação dessas multas é exclusiva da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tal como o CAD, né? O CAD, as multas previstas na lei da concorrência são de exclusiva aplicação do CAD. O juiz pode se basear, o juiz ou a autoridade administrativa, pensando na secretaria ou pensando até no Ministério Público num eventual inquérito aí, né? Ou até num procedimento coletivo. Ele pode pedir como pré-requisito ou como questão de usar como baliza? Pode, mas a multa que está lá prevista é para ser aplicada pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Penso eu que haverá, se for aplicada a multa da LGPD no judiciário, temos um conflito de competência, tá? Me parece. Então, essas multas, essas sanções são para ser aplicadas pela ANPD, mas, como eu dizia, Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou o juiz singular, pode sim exigir que a empresa já cumpra todos os requisitos da LGPD desde o dia 18 de setembro, pelo menos. Tá? Isso nos leva a algumas dúvidas do tipo, e já talvez enfrentando a primeira questão aí, Romeu, não vou nem deixar para o fim, quando terceiros entram em contato com o empregador pedindo informação. Minha opinião é não, desde cara, porque eu já tenho uma lei em vigor e, se for questionado como esse terceiro obteve a informação, eu tenho um problema.
E isso pode gerar, inclusive, um inquérito administrativo via Ministério Público. Imagina uma denúncia disso. Tá? Ou via sindical. Tá? Então, a lei já está em vigor e pode ser exigida pelos todos os órgãos. Tá? Ok? Até aqui? O pessoal confunde muito a ANPD com uma agência, tá? Ela não é agência, ela não é órgão da administração pública indireta por enquanto. Tem uma previsão na lei de que ela pode ser convertida. Esse prazo era de 2 anos, que venceu agora em agosto, mas nada impede que venha uma medida provisória prorrogando ou reabrindo esse prazo, ou simplesmente sendo convertida numa empresa ou num órgão da administração pública indireta. Por que que não foi? Por que que ela é vinculada à presidência da República e sem verba orçamentária? Vamos relembrar a história, né? A lei é governo Temer. O governo Temer entrou lá em função das pedaladas. Imagina no meio do exercício, eu crio um órgão sem verba orçamentária prevista e custeando. Eu certamente teria um problema pela frente, tá? Então, esse é um dos motivos dela estar vinculada à administração direta, tá? Olhando a lei aqui pontualmente, então, e vale só a pena só para citar, tá? Não vou ficar entrando aqui no mérito, mas existem vários PLs, em torno de 40 PLs hoje, ou mais até, a última contagem que eu fiz eram 40, já deve ter mais, de alterações da lei, de prorrogação da lei, de mais prorrogação e assim sucessivamente. Algum desses projetos pode andar? Pode. Né? Algumas entidades pedindo para que elas sejam excepcionadas, como, por exemplo, todas as filantrópicas, né, da vida. Bancos estão pedindo para pular fora da lei, entre outros órgãos. Tá? Por que isso? Porque isso implica em mudança cultural. Né? Vamos pensar, quando vem a reforma trabalhista, qual é o choque? O primeiro choque de grande parcela da população? De recusa. De uma grande parcela. Por quê? Porque eu estou mudando uma regra do jogo. É a primeira vez, salvo engano, não sou expert do assunto, mas é a primeira vez desde o início da CLT que ela sofreu uma reforma tão profunda em mais de 100 artigos. Né? E pior, sobre uma lógica principiológica absolutamente distinta, né? o que leva a um choque sistêmico dentro da própria CLT, porque você tem artigos novos altamente sistêmicos e de cláusulas abertas, conceitos legais indeterminados, ou seja, com uma visão, no meu olhar, mais teoria tridimensional do direito, versus artigos mais positivistas, mais kelsenianos. Né? E isso gera um choque interpretativo. Né? Então, tudo isso daí que mexe em mudanças, mexe em cultura, e a gente tem dificuldade. Vamos pensar, fazendo um paralelo mais cômodo, entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Né? O Maurício não tinha nem entrado na faculdade ainda nessa época, né? Lá em 90, mas... Entrei em 2002, viu, Rodrigo? Rodrigo, só aproveitando para fazer um adendo, como eu sou sempre minoria aqui e fico apanhando dos advogados, hoje eu trouxe uma colega, viu? A doutora Ana Carolina, ela é colega lá de Barueri, está na 4ª vara e é um grande prazer tê-la por aqui. Obrigado, Carol. Eu que agradeço o convite. Obrigado você. Bem-vinda, Carol. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, doutora. Eu tenho vários amigos, ou juízes de cíveis ou trabalhistas, vários. Né? Então, não são críticas. Né? Mas, enfim, é essa dificuldade cultural, né? Essa mudança cultural, esse choque cultural, e é isso que a gente está implicando. Então, por que todo mundo quer prorrogar a lei? Ou todo mundo fala, mas vai entrar agora? Gente, já está em 2 anos de vacácio. Todo mundo já teve 2 anos para se adaptar. Então, a empresa que fala hoje, mas eu estou sabendo só agora. So sorry, né? Não vai rolar. Negócio, não vai rolar é termo técnico em aramaico, tá? Não vai, vamos combinar, tá? 2 anos em vacácio. Tá? Então já era para ter feito. Mas teve uma pandemia. Sim, a pandemia nos últimos 6 meses, portanto teve 18.
tá? Enfim. Então, só para trazer. E contra quem a gente aplica, né? Tem uma confusão, às vezes, de achar que é consumidor, tal. Não, é o que a gente chama de titular, tá? Então, o nome técnico que a gente usa é o titular é a pessoa natural, tá? Quem? Pessoa natural é o titular. E desde que seja identificado ou identificável. Então, titular, pessoa natural, identificado, empregado. Liga um terceiro pedindo informação do ex-empregado, é um titular. Estes dados, sim, devem ser protegidos. Ponto. Só posso, nesse caso, conceder em algumas hipóteses, que são as hipóteses da base legal, tá? Das bases legais. E as sanções serão impostas exclusivamente pela NPD. De novo, o juiz pode se basear na pena lá prevista para fixar uma outra norma? Penso eu que pode, se basear, mas ele não pode aplicar aquela multa. Aquela multa é de competência da NPD. Ah, mas daí a gente vai ter uma concorrência de multas? Sim, tal como já é hoje. Né? A empresa vai sofrer, se fizer, por exemplo, trabalho análogo a escravo, sei lá, né? Vai ter multas para serem pagas na secretaria, terá certamente algum acordo lá no Ministério Público, né? Destinado a fundo ou à própria coletividade, conforme o acordo, e certamente isso ensejará ações. Portanto, eu terei incidência no mínimo de 3 esferas. Aqui é a mesma coisa, tá? Não tem novidade nisso, né? Então, uma série de fatores podem levar a pessoa a virar identificável, tá? Então, identificado eu sei quem é, né? É o Dr. Alex, ponto. Ele é identificado, né? Ah, mas se eu descrever, é um juiz federal do trabalho que trabalha na vara tal e passou em determinado concurso público, ponto. Cheguei nele. Não falei o nome dele. Eu disse qual é a vara e qual é o concurso que ele passou. Eu dei 2 informações. E eu cheguei nele. Portanto, identificável. Tá? E o identificável abre brecha para a gente chegar em várias informações. Né? Então, aqui estão alguns exemplos, como imagem, né? Imagem de identificação. Tá? E não imagem de simples detecção. Detecção é uma coisa, identificação é outra. Detecção, eu posso detectar se a pessoa está satisfeita, insatisfeita, feliz ou não. Tá? Então, ao olhar um site, pode ser que a sua câmera esteja captando isso sem você saber, se você está gostando ou não. Aliás, as câmeras detectam quanto tempo seus olhos param numa imagem. São microsegundos, é detectado. Tá? Isso é detecção sem identificação. Tá? Então, isso vale muito para aplicação. Se eu tenho um dado de uma pessoa natural que não é identificada e nem identificável, eu não aplico LGPD. Eu vou aplicar CLT, eu vou aplicar a Constituição, eu vou aplicar Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, todo o resto do sistema. Mas para que eu aplique LGPD tem que ser pessoa natural, identificada ou identificável. Desculpa estar insistindo muito nisso, mas é que eu tenho visto muita gente querendo estender. Mas não. O sujeito de direito da lei é esse. A aplicação material dela é essa. Se eu não tiver isso, eu não aplico a lei. Tá? Ok? E daí tem várias formas aqui. Então, indo para talvez os últimos tópicos aí dos exemplos aqui embaixo, né? Se eu colocar exames de saúde ocupacional, eu identifico a pessoa. Né? Segurança do trabalho e EPI, eu preciso identificar para entrega de EPI. Saber que o equipamento foi entregue para o fulaninho, lá na ponta. Eu tenho que identificar, tenho que registrar. Tem software hoje que tira foto, coloca, vai, veste a roupa, tira a foto, assina aqui e vai embora, né, para trazer segurança jurídica para a empresa. O REP, né, que é o tão conturbado REP, né, desde que surgiu, ele, na minha opinião, só é causa de problema. Mas o raio da papeleta que ele solta, que quase ninguém pega, e fica lá num cesto, que a maioria cai fora do cesto, diga-se de passagem, e aquele cesto vai embora daquele jeito,
Que informações que tem ali? Nome completo, matrícula, data de entrada, hora, data, entrada, saída. Olha a quantidade de informações para identificar uma pessoa. Aquilo é tudo coletado num saco e jogado no lixo. Reciclado, que vai para uma cooperativa para acesso ilimitado. Olha o vazamento de dados. Percebe como vazamento de dados é a coisa mais fácil do mundo? O pessoal fala que vazamento de dados é o novo petróleo. Né? Eu ouvi uma outro dia fantástica, não lembro quem é o autor, se eu lembrasse eu atribuía a titulação, não vou plagiar porque eu não pleiteio vaga no Supremo. Né? Por isso, então, mas certamente foi alguém que falou, não vou lembrar o autor, que disse que, tal como o petróleo, vai vazar. É tão certo quanto. Então, dados representam o novo petróleo e vai vazar. E das formas mais fáceis possíveis, tá? Vamos imaginar um RH. Todo mundo ali, às vezes, tem acesso à folha. Será que a pessoa de recrutamento e seleção tinha que ter acesso à folha? Ou a pessoa de retenção de talentos? Ou a pessoa de benefícios? Ou mais, será que quem cuida de folha tinha que ter acesso a recrutamento e seleção? Olhando só o RH, só fazendo esse recorte. Imagina a hora que você expande para o resto da empresa. Eu dei o exemplo do REP. Poderia dar N outros exemplos aqui. Tá? Olerite, né? Quem nunca soube de uma situação em que a folha é impressa, ou o olerite é impresso numa impressora errada, vai em outro departamento e abriu-se o salário de todo mundo. E pior do que abrir o salário, às vezes, é aparecerem rubricas do tipo alimentos, contribuições forçadas, até, e por aí vai. Tá? Então, veja que isso tudo são problemas para a gente detectar. Tá? E tudo bem até aqui, gente. Eu sei que a gente ia deixar para o final, mas só para acelerar um pouco. E a aplicação territorial, a gente trata ela um pouco diferente da GDPR, que é a lei europeia, tá? Os chiques falam de GDPR, GDPR, tá? Que é a lei europeia. A lei europeia, ela vai falar cidadão europeu. A gente fala tratamento ou coleta no Brasil. Entrei no hotel, por força de obrigação da Embratur, eu tenho que preencher uma ficha cadastral. Coleta de dados. No Brasil. Então é um cidadão europeu que entrou num hotel no Brasil e preencheu isso. As duas leis incidem. GDPR, porque ele é cidadão europeu. E LGPD, porque o dado foi coletado no Brasil. Então tem uma sobreposição das duas normas. Posso, eventualmente, se eu tiver transações internacionais, sofrer uma dupla punição. Tá? Então, o primeiro é esse, tratado ou coletado no Brasil. Segundo, com objetivo de oferta de produto ou serviço no Brasil. Faço coleta lá fora, tratamento lá e ofereço o produto ou serviço aqui. Incide a LGPD. E o terceiro é de indivíduos localizados no Brasil. Então, se ele estiver no Brasil, eu aplico o LGPD. Veja que ele trata como indivíduos, não como cidadão brasileiro ou naturalizado, qualquer um. E daí eu aumento bastante o escopo de aplicação territorial da norma. Tá? Eu acho que os exemplos que estão aí embaixo eu já acabei tratando, com exceção da questão de mas como é que eu intimo a empresa estrangeira que captou dados? A lei já traz essa previsão lá no artigo 61, que é a mesma que tem no Código de Defesa do Consumidor, a própria jurisprudência trabalhista já faz isso há muito tempo, salvo engano, de reconhecer que eu posso citar ou intimar ou notificar, né, qualquer representante, agência, sucursal, escritório de apoio. Amigo, tem vínculo lá? Se intima. Tá? É uma forma de dar validade à aplicação da norma. A dificuldade será quando eu não tiver nada aqui no Brasil e eu tenho que fazer lá fora. Aí a gente sabe que a eficácia vai ser baixa, porque terá que ser feito uma rogatória ou coisa do gênero, e vai dificultar bastante. Se tiver qualquer perninha aqui dentro do Brasil,
a gente consegue intimar pela brecha que o artigo 61 abre, tá bom? Dados sensíveis, e isso é muito caro para a área trabalhista, tá? Os dados sensíveis são esses aqui, definidos lá. Onde eu acho as definições dentro da norma? Artigo 5º. Artigo 5º é tipo um glossário. Quando a gente pega os comentaristas da lei, vários criticam os conceitos que lá estão. Eu não gosto de criticar tanto, eu acho que bom que trouxe algum conceito, pelo menos serve de norte. Vamos, ao invés de criticar, usar o que a gente tem, pelo menos eu penso assim, tá? Pelo menos proativamente. E aí, olha a quantidade de informação que a gente tem. Praticamente todas essas informações estão no e-social. Praticamente todas. Tirando a opinião política. Essa daí basta abrir a rede social de qualquer um. E daí você sabe qual a opinião política de qualquer um, né? E são dados sensíveis. Qual é a origem desses dados sensíveis? São os mesmos que foram usados para discriminar, eliminar mesmo, matar, ou prender pessoas, em especial durante a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui tem uma razão de ser, né? Lembrando que a inspiração foi a GDPR, como anunciou o professor Romeu, né? Então, todos esses dados foram usados para isso no passado. E por isso que eles foram eleitos como dados sensíveis. Não foi a esmo. Não, foram escolhidos e selecionados a dedo mesmo, tá? E todos esses dados envolvem relação de trabalho. Então, nós temos um problema muito grande de aplicação da LGPD na relação de trabalho. Por isso que o tema é muito rico e eu acho que cabe uma pós inteira, tá, professor Romeu? Só para provocar, não só uma live. Tá? Em especial o último aí, filiação a sindicato, associações. Então quando... E daí eu pego a segunda ponta, né? Quando... a segunda provocação do professor Romeu. Como é que eu sei quem é sindicalizado ou não? Eu, empresa, posso fornecer ao sindicato uma lista com endereços e tudo mais? Não posso mais, né? E daí a minha leitura, desde 17 para cá, é que a empresa antes, a relação mudou completamente. A empresa estava ali como um auxiliar da relação empregado-sindicato, com uma obrigação de repasse de valores e daí o reconhecimento da natureza tributária da contribuição. Pós-reforma, ela sai dessa posição e fica a relação direta, porque a empresa não tem nada a ver com o sindicato. A relação é sindicato-empregado. Ela tem só que obedecer à convenção coletiva, ponto. A empresa pode pagar, só fazendo um parênteses rápido, pagar a taxa de negociação direta para o sindicato laboral? Penso eu que não, tá? Não tem nada a ver com o tema, mas não. Isso é partes relacionadas, isso envolve questão ética. Como é que eu vou pagar para o terceiro que deveria defender os direitos do meu funcionário? Eu, empresa. Isso tem um nome, na minha opinião, que chama corrupção. Tá? Sendo um pouco mais duro, desculpem se eu estou agredindo alguém, mas eu não vejo como a empresa pagar ao sindicato laboral. Você tem um conflito de interesse na minha visão. Mas, enfim, voltando à nossa temática. Então, todos esses dados são um problema. E pior, o e-social, não sei se vocês sabem disso, ele ficou aberto, a base de dados dele ficou aberta por quase um ano, por um erro da Dataprev, é isso? A empresa pública. Por um erro sistêmico, o banco de dados do e-social ficou aberto. Então, tudo que foi implantado lá dentro do primeiro ano, está rolando por aí. Tá? Então, temos um outro problema aqui. Então, esses dados têm que ser tratados com mais cuidado e as multas, quando envolve dado sensível, ela é mais pesada. Tá? Os grandes princípios aqui são esses. Eu separei em cores, porque eu acho que são para a gente agrupar, tá? Eu não vou aprofundar muito. Finalidade, então, eu quero implementar LGPD. O que eu faço? Olha os princípios. Se você conseguir atender os princípios, já está de bom tamanho. Depois, olha o resto.
tá? Então, eu vou captar um dado, eu preciso desse dado. Eu quero saber candidatos negros, porque eu estou com uma campanha, pegando o caso do Magazine Luiza, eu estou com uma campanha de diversidade, quero aumentar a quantidade de empregados negros aqui dentro. Ou quase todas as faculdades estão numa política de contratar professores negros. Exclusivamente. Isso é discriminação? Não é um problema isso, né? Então, qual é a finalidade? Essa finalidade é adequada? Eu passo o seguinte, eu tenho uma finalidade, mas ela é adequada? E a pergunta crucial, é necessária? Se você conseguir atender esses 3 requisitos, já andou bem. Muito bem, tá? Os 3 seguintes são livre acesso, eu tenho que franquear livre acesso ao titular dos dados. Ele tem que saber, ele tem que ter um canal de comunicação. Então, vamos supor o caso que o professor Romeu trouxe, de um terceiro que liga na empresa. Terceiro não tem que saber. Mas e se fosse o empregado, o ex-empregado? Querendo saber, escuta, eu tive um inquérito aí que vocês estavam apurando para me mandar embora por justa causa. Que dados que vocês têm meus? E a empresa tem que saber. Ela tem que saber se ela tem ou não tem e quais tem. Isso aqui também não é novidade. Vamos pensar num banco de cadastro positivo ou negativo. Quando você entra em contato com eles, você tem que saber informar. Não tem? A Serasa fala, o professor Romeu liga lá, né? Não vou falar do Alex, porque senão depois vai que eu preciso qualquer dia. Mas, enfim. O professor Romeu liga lá e fala, meu nome está negativado? Imagina, o senhor é o professor Romeu, jamais estaria negativado, né? Agora liga o Rodrigo aqui, bem, veja bem, né? Quanto tempo você tem para eu responder, né? Porque tem uma ficha corrida. Então ele vai me responder, sim, estou negativado, e 2, com quem? E nesse com quem é quem, por quê, onde e quando, e valores. Não é isso que vem? Né? Ou seja, data da negativação, quem é o responsável, qual é a origem e qual é o valor. Isso nos leva à qualidade dos dados e transparência. Esses 3 requisitos são iguaizinhos ao cadastro negativo ou cadastro positivo. Iguaizinhos. Então, todas as previsões que você tem lá no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, referente a isso, são iguais. Né? Isso implica também o seguinte, as tais listas de funcionários que eu vou não recomendar para qualquer um que me ligue, né? Ou que eu vou ficar acompanhando se mover o processo ou não mover o processo, se agora a empresa negar que tem e depois essa lista aparecer, ela falhou com a verdade da qualidade dos dados, do livre acesso e da transparência. E isso leva ao último ponto aqui, que é responsabilização e prestação de contas. Tá? E cabe punição por isso, sobre a ótica da LGPD, sem falar toda a ótica trabalhista e civil. Né? Vale uma ressalva importante. O franquear livre acesso não significa violar regras e segredos industriais ou comerciais. Isso tudo está reservado. Então, não é que o funcionário vai entrar na empresa. Não, ele tem que ter um canal de contato. Artigo 18 ou 19, por aí. E isso é uma coisa que tem tirado o sono de algumas empresas. Porque esse canal tem que ser 24/7 e disponível o tempo todo e gratuito. Tá? Significa que eu tenho que pôr alguém lá no telefone? Coisa de quem tem idade, né? Faz assim. Mas, enfim, eu tenho que pôr alguém lá no telefone? Não. Eu tenho hoje já ferramentas para isso, eu tenho software para isso, né? Em que eu vou deixar lá disponível um portal 24/7. Tá? Então, existe bastante ferramenta para isso hoje. Tá? Olhando, seguindo os princípios, a dupla dinâmica aqui, Batman e Robin, é segurança e prevenção. É o binômio. Tá? Trabalhar com segurança e trabalhar com prevenção. Só que isso tudo vinculado ao quê? Proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé. Todos os princípios gerais do direito são igualmente aplicáveis. Então, o que eu vou exigir do Zé das Couves da esquina, quanto a quesitos de segurança e prevenção, é uma coisa. O que eu vou exigir contra a rede Atacadão é outra coisa.
o poder econômico deles são absolutamente diferentes. Não dá para exigir o mesmo requisito de segurança e prevenção do Zé das Couves. Percebe? Tá? Então, esse cuidado foi tomado também. E o último que está em vermelho em destaque é: coletei isso tudo, estou atendendo isso tudo. Qualquer dado que eu tenha na minha mão, ele não pode servir em hipótese nenhuma para discriminação. Então, o plano de saúde que tem convênio com a farmácia, que você dá o CPF para ter desconto no remédio, não pode usar isso como pré-requisito para não renovar o seguro, o plano de saúde, ou elevar o preço. Isso é discriminação. Inclusive, tem artigo específico para o plano de saúde. Tá? Eu posso, como apareceu outro dia na imprensa, não contratar a pessoa do signo X. Eu nem lembro qual era o signo. Vocês viram isso? Que absurdo, né? A pessoa colocou um anúncio de emprego falando: eu contrato qualquer pessoa desde que não seja do signo X, que eu não lembro qual era. E foram entrevistar o cidadão. Mas por que não? Porque eu não me dou bem com essas pessoas. Isso é discriminação, vamos combinar. Não quer, não contrata, mas não anuncia, né? Penso eu. Enfim, tá? Então esses dados não podem ser usados em hipótese nenhuma para discriminação. Esses são os 10 grandes princípios, além de boa-fé objetiva, não é subjetiva, é boa-fé objetiva, proporcionalidade, razoabilidade, no mínimo, tá? O professor Romeu já colocou aí a notícia, alguma notícia importante. Bases legais. Eu vou direto nos que eu destaquei já, que eu acho que são os que mais impactam no dia a dia do direito do trabalho. Tá? Então, todas essas hipóteses, elas são formas de eu ter uma autorização de usar dados de uma pessoa natural, do titular. Tá? São os 10 grandes incisos desse artigo 7º, e que, significa que eu posso usar livremente? Não, não posso. Eu tenho que observar todos os princípios, tá? Mesmo que eu esteja adequado a uma base legal, eu tenho que olhar esses princípios. Sempre. Os princípios sempre. São, né, no caso. Então, o tratamento só poderá ser feito em quais hipóteses? A primeira, que é a mais fácil de todas: fornecimento de consentimento do titular. Eu pego consentimento. Contrato de trabalho. Aditivo ao contrato de trabalho. Mas é difícil pegar assinatura. Gente, faz eletrônico o negócio. Carteira de trabalho é contrato de trabalho. E hoje a carteira de trabalho é eletrônica, né? Pegar, penso eu, não sei a posição do judiciário, mas penso eu, aplicando aí uma razoabilidade, eu pegar um aceite num contrato eletrônico de uma pessoa esclarecida, beleza. Óbvio que se eu estiver falando de uma pessoa lá na ponta da linha de produção, que nem internet tem e não é alfabetizado digitalmente, não estou falando alfabetizado, mas digitalmente, aí é complicado, né? A pessoa não sabe nem direito o que é a internet, como é que eu vou coletar uma assinatura eletrônica dessa pessoa. Só que ao mesmo tempo que é o mais fácil, é o mais frágil de todos, porque é um direito do titular revogar este consentimento a qualquer momento. Então, pensa a seguinte situação: eu coloco isso no contrato de trabalho, o cara entra para trabalhar, o cara ou a cara, né? Entra para trabalhar, passa os 3 meses de experiência, no primeiro dia seguinte ele vai lá e revoga o consentimento. A empresa demite ele entra com o processo trabalhista por discriminação. Dano moral e tudo mais. E vai ter a prova da discriminação na mão. Tá? Porque é um direito dele revogar este consentimento. Tá? Então, esta é a base mais frágil de todas. Tá? Mas, mesmo assim, recomendo, coloquem nos contratos de trabalho. Aditivem os contratos, façam uma revisão para colocar de forma clara, expressa, o que eu estou coletando, por que eu estou coletando. Vamos supor, é uma empresa que usualmente é frequentada pela mídia. Vai a TV Tem lá gravar, por exemplo. Tá? Então, deixa isso claro. Segundo, que eu acho que também é muito importante aqui nesse nosso mundo: para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. De quem? Do controlador, da empresa.
90% das informações que são coletadas são para cumprimento disso. 90% é exagero, talvez uns 60%, 70%. Né? Então, todos os exames médicos periódicos, PCMO, PCOD e tudo mais, informações sensíveis ali, né? Informações sobre filiação, associação, informações sobre eventual alimentos, auxílio maternidade, auxílio paternidade, enfim, tudo isso. Tudo tem previsão legal. Portanto, eu posso usar. Mas, de novo, eu tenho que olhar os princípios. Então, todo mundo do RH pode saber? Não. Todo mundo da empresa pode saber? Não. Tem algumas empresas hoje que trabalham com uma ótica de transparência, de que todo mundo na empresa sabe qual é o salário de todo mundo. Tá? É um princípio que veio lá da Europa, que acham super bonito isso e tal. Acho que isso é bem difícil aplicar na nossa cultura. Sem contar as questões de segurança. Imagina se vaza a informação do salário do professor Maurício, né? Da receita mensal do professor Maurício. Né? Vai ser sequestrado, né? Enfim, é uma questão de segurança aí. Tá? A administração pode coletar informações, que é a terceira base. Eu vou pular as que estão em preto, tá? E indo direto nas que eu destaquei. A quinta, quando é necessário para execução do contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato. Então, o contrato de trabalho, tudo que é vinculado a ele, eu também tenho essa base legal. Vejam que eu já tenho 3 bases legais sendo aplicadas e me permitindo usar internamente aplicando os princípios. Eu vou focar um pouco na procedimentos preliminares, ou seja, toda a fase de contratação, seleção, tá? Eu tenho autorização. Enquanto eu estou realizando o procedimento preliminar, para receber currículo com CPF, nome, foto, filhos, enfim, com todas as informações, para realizar um assessment, né? Um teste psicológico, perfil da pessoa, uma série de coisas ali. Eu tenho autorização, eu, empresa. Não contratei. E aí? Tenho que deletar tudo? Selecionei 1.000 pessoas, fiz isso tudo em 1.000 pessoas. Eu tenho dados de 1.000 pessoas. E qual é a prática hoje? Guarda-se tudo isso. Vai que surge outra vaga, eu já tenho alguém pré-selecionado, vamos colocar. Se essas pessoas começarem a exigir para que excluam os dados, elas podem ou não podem? Olha o problema. A princípio, e a primeira reação, e eu diria que 90% ou 99% dos comentaristas da lei falam a empresa deve, não é nem pode. Não contratou, não usou, exclua. Se eu fizer uma leitura pura da lei, e olhando a árvore, eu vou excluir. Mas se eu olhar isso sistemicamente, eu diria, vamos com calma. Né? Faz tempo já, pelo menos uns 50, 60 anos, que a gente olha a obrigação, ou seja, a relação contratual, e vale para a relação trabalhista, nas suas fases pré, execução e pós. Estamos falando de uma fase pós. E muitas vezes eu posso ter que fazer provas dessa fase pós. Vamos supor que essa pessoa entre com um processo alegando discriminação, que ela não foi contratada por discriminação. Eu tenho que mostrar o que aconteceu no processo dela. Ou pior, que essa pessoa estava concorrendo a uma vaga PCD. Ou que eu preciso para provar num processo da Secretaria do Trabalho que eu estou tentando contratar e preencher vagas PCD, mas eu não consigo. Isso tudo me serve como prova de defesa num processo administrativo futuro. Ou pior, se é discriminação e racial, o crime é imprescritível. É crime e é imprescritível por comando constitucional. Eu tenho que guardar essa informação. Veja, então, que se eu olho só a lei, acho que é o artigo 16, que fala que o titular pode pedir a exclusão e a empresa tem que atender. A hora que eu olho sistemicamente, eu vou falar, para, como assim? Eu tenho legítimo interesse de manter isso aqui. Isso nos leva a outras bases legais, como regular exercício em processo judicial ou administrativo ou arbitral.
Dá para usar em mediação e conciliação? Penso eu que esse rol é taxativo e bem direto, né? Por cautela, enquanto isso não for regulado pela ANPD, eu não abriria, eu ficaria só nesses 3, tá? Então, na provocação que o professor Romeu fez, eu diria, pede autorização nos autos, né? Não precisa informar nos autos, mas pede autorização nos autos. Pronto, está resolvido. Tá? E, aliás, eu nem informaria nos autos para não correr o risco de vazar. Né? Ah, mas eu peço segredo de justiça, daí que vai vazar, né? Vamos saber. Vamos combinar. Né? Tutela da saúde, todos os itens, e quando necessário para entender interesses legítimos do controlador. Eu dei vários exemplos aqui que podem ser interesses da empresa. Por exemplo, eu provar que eu estou tentando preencher vaga PCD. Nós aqui do interior sabemos o quanto é difícil preencher vaga PCD. É difícil, não tem mão de obra, ou aqueles que poderiam trabalhar não querem deixar de receber o benefício estatal. Simples assim. Tá? Então, eu preciso, às vezes, ter esse legítimo interesse. Sobre o legítimo interesse, o artigo 10, ele dá uma norteada, porque é, ao mesmo tempo, o requisito mais aberto que tem. De todas as bases legais, é o legítimo interesse. Então, ele trata muito sobre uma finalidade legítima, realmente, e considerando as situações concretas, ou seja, não dá para olhar de forma abstrata. Eu tenho que olhar de forma concreta cada um desses requisitos. Isso nos leva à recente alteração na LINDB, que eu não tenho visto ela sendo muito destacada por aí. Então, só para voltar, todos essas bases legais me dão autorização de usar uma informação em um dado. E todos esses que eu destaquei certamente se aplicam à relação de trabalho, tá? Mas eu tenho que observar os princípios, tá bom? Sobre a LINDB, só para destacar, só para lembrar, a LINDB, antiga LIC, ela ia até o artigo 19, né? Foram acrescentados em 18 os artigos 20 a 30. E só para destacar 3 aqui que são importantes, que eles são direcionados ao órgão administrativo, o regulador e ao judicial. Então, deve ser aplicado não mais valores jurídicos abstratos, é o que diz a lei, mas sim consideradas as consequências práticas da decisão. 10, legítimo interesse, considerando a partir da situação concreta. Está perfeitamente alinhado com a alteração da LINDB. Tá? Na minha visão. A decisão administrativa, judicial e regulatória deve indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Para quê? Trazer segurança jurídica, que é o que a gente, na minha opinião, mais precisa nesse país, além de bom senso. Mas, enfim, trazer segurança jurídica. Então, não é sair aplicando a lei, sem mais nem menos. Vamos fundamentar e entender. Ou seja, eu tenho que excluir o dado? Será? Mas eu tenho que guardar em função até de uma questão previdenciária. Vamos lembrar que as ações declaratórias para reconhecimento de período trabalhado, já que esses dados somem da base da Previdência, elas são imprescritíveis, são ações declaratórias. E a empresa tem que ter essa informação daqui a 20, 30, 40 anos. Eu tenho que guardar essa informação. Olha o rosco que é. Tá? Só para não dizer que não falei das flores, questão de fiscalização e sanção, né? As principais aplicações são que entra em vigor lá em agosto, tá? Simples advertência, multa simples, ou seja, uma única vez, já até, não é que será, é até o valor equivalente a 2% do faturamento total. Então, se eu tive um problema com uma loja, é o faturamento da loja? Não, é o faturamento do grupo. E olha o problema de grupo econômico aparecendo aqui. Tá? E a indefinição do que é grupo econômico. Temos um problema enorme. Até 50 milhões de reais. Por infração.
A gente não sabe ainda o que é infração. A lógica e o bom senso diz, um vazamento, vazou 1000 informações, é uma infração. Mas dá para considerar que foram 1000, porque foram 1000 dados vazados. Como é que a ANPD vai aplicar isso? Não sabemos. Como é que está sendo aplicado na GDPR, na lei europeia? Foi um vazamento, e não 1000, tá? Além desse, eu posso aplicar uma multa diária que tem a mesma natureza jurídica da astriente, da multa processual, que também vai até o mesmo limite. Então, essa multa pode chegar a 100 milhões, e não mais 50 milhões. É preocupante, tá? A infração será pública, porque é ato administrativo, então eu tenho que dar publicidade. O órgão, a ANPD, pode determinar bloqueio e eliminação de dados, e toda a receita irá para o Fundo de Direitos Difusos, que é aquele mesmo fundo do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, teve muita lenda urbana aí de que o governo estava contando com essas multas para fechar orçamento. Mentira, tá? A arrecadação da multa vai para o Fundo de Direitos Difusos. Não vai direto para o governo, tá? Quais são os critérios para aplicar isso? Eu vou olhar a gravidade da infração, se foi dado sensível ou não foi, se o infrator estava de boa fé. Como é que o infrator pode estar de boa fé? Ataque de hacker. Ele fez tudo o que estava disponível para ele, mesmo assim ele sofreu um ataque de hacker. Se ele estava vendendo dado para ganhar dinheiro, né? Condições econômicas do infrator, Zé das Couves versus Rede Atacadão, né? Reincidência, grau do dano, são requisitos que a gente já conhece, né? Se a gente parar para pensar bem. A própria responsabilidade civil, ela tem essa lógica. Cooperação do infrator. Então, por exemplo, início do ano agora, o clube predileto e do coração do professor Maurício, o Palmeiras, teve uma violação de dados, vazaram dados dos torcedores, do sócio torcedor, tá? De quase todo o banco de dados. Diga, professor Alex. Do título mundial, né, Rodrigo? O primeiro, em 1951. Eu levantei a bola, sabia que vinha mais provocação. Mas, enfim. Vai com chumbada e tudo, eles não resistem a fogo. Né? Qual foi a medida deles? Eles imediatamente teve vazamento com nome, CPF e número de cartão. Grave. Tá? Eles imediatamente entraram em contato com... primeiro, eles sabiam. Por isso, você tem que ter mapeado isso tudo. Então, eles sabiam de quem vazou e o que vazou, o que foi importante. Imediatamente, eles avisaram as operadoras de cartão para bloquear aqueles cartões e depois os torcedores e depois a autoridade policial. Está em cooperação ao infrator e adoção de boas práticas e medidas corretivas. Está perfeito. Tá? Foi lá, bloqueou todos os cartões para não ter problema, avisou as pessoas e avisou a autoridade. Tá? E está apurando, tanto é que o caso nem deu tanta mídia assim. Tá? E proporcionalidade, eu acho esse muito importante, entre a gravidade e a intensidade. Né? Mas isso aqui é estranho. Não, isso aqui já está no Código Civil, quando a gente olha sobre regras de fixação da indenização na responsabilidade civil. Olhar qual foi a gravidade versus o dano gerado. Foi muito grave, mas o dano efetivo foi baixo. Então, multa menor. Tá? Eu já fui cruzando com várias questões envolvendo relação do trabalho, mas eu fui tentando fazer um mapa mental aqui, certamente 1000 e outros questões poderiam entrar aqui, mas só para fazer algumas provocações, pensando entre fase pré-contratual, contratual e pós, né? Fase pré-contratual, pontos de preocupação / cuidado / problemas, ou oportunidades, né, para a gente vender serviços também. Desde a candidatura da pessoa, como é que ela preenche um formulário, onde é feito, como é entregue,
Os currículos são armazenados, não são? Como é que são? Se são eliminados, eu jogo no lixo reciclado ou mando incinerar? Né? Entrevistas feitas, e ali nas entrevistas você muitas vezes tem questões super pessoais. Ferramentas de seleção em SaaS, né, em Software as a Service, ou seja, todas essas ferramentas online, né? Todos os dados estão na nuvem. Como é que eu vou ter controle disso? Mas quem me vendeu garantiu. E como está o contrato da empresa com essa empresa que está fornecendo esse outro serviço? E pior, esses dados, essa nuvem, está no Brasil ou está fora? Porque se estiver fora, estamos falando em compartilhamento de dados internacional. E aí eu tenho uma regra própria. Mas a empresa não sabe onde está o banco de dados. Piorou. Né? Olha a quantidade de pontos de atenção. Um assessment que é feito. Mas a pessoa que faz, ela sabe. Não, eu tenho que ter a autorização da empresa e ter a autorização da pessoa. Tá? Indicação de diversidade, indicação de PCD, por exemplo. Na relação contratual, o próprio contrato, políticas aí de ética, código de conduta, privacidade. Diga, professor Romeu, estou avançando aqui no horário, né? Desculpa. Rodrigo, fique à vontade, viu? Estamos contigo. Então, tá bom. Você ia falar alguma coisa ou... Não, pode prosseguir. Toda a questão aqui de privacidade física e digital, né? A gente sabe quantas e quantas empresas, ainda mais a Ana Carolina e o professor Alex, que estão aí na judicatura diariamente, né, de câmeras dentro de vestiário, dentro de banheiro e por aí vai, ou então empresas que lidam com metais preciosos. Gente, né? Olha a quantidade de problemas que a gente já tem hoje. Com a LGPD a gente vai ter mais, né? Equipamentos é um outro problema, né? Computadores, equipamentos lato sensu, computadores, celular, todos esses equipamentos eletrônicos, né? Pendrives e tal. Se ele é corporativo, penso eu que a lógica é uma. Se ele é particular, a lógica é outra, né? Se ele é corporativo, é uma extensão da empresa. Eu sei que isso é uma bola rachada, tá? Uma bola dividida. Mas eu penso que isso é uma extensão da empresa. Se ele é particular, muda a regra, eu tenho que ter autorização própria. Como é que eu vou fiscalizar o que está ali dentro? E se o equipamento é particular, e muitas empresas se valem disso, lá no formulário, ou seja, desde a fase pré-contratual, eu falo, você pode vir trabalhar aqui de vendedor, mas venha com o seu equipamento. Carro, notebook, celular. E daí ele baixa uma tabela com nome e telefone de todos os clientes no computador pessoal dele. A empresa pode investigar ou não pode investigar? Olha o tamanho do problema, né? Se eu olhar Marco Civil da Internet, a empresa deve fiscalizar tudo que circula na rede dela, na rede de internet dela. Mas e se a pessoa pluga no 4G ou futuro 5G particular? Eu posso fiscalizar o que está circulando ali de informação ou não? Né? E isso tudo aumenta o problema, que já não é pequeno, já temos um problema grande aqui, e isso aumenta numa escala gigante aqui com a LGPD. Coworking, que está tão na moda, e o home office, dois temas aí também já super controvertidos envolvendo o direito do trabalho e a fiscalização do trabalhador em relação à empresa, com a LGPD aumenta, né? Porque a pessoa que está em home office, ela está com o computador, que ela também vai dividir com o filho para homeschooling, que vai dividir com a esposa, que vai dividir com a avó, com o neto, com o papagaio, periquito, cachorro, vai todo mundo usar. E vai todo mundo baixar a informação. Ou retirar a informação de lá sem querer. Vai usar ele para joguinhos eletrônicos, vem um hacker e pega a informação ali dentro. Aliás, joguinho eletrônico é uma outra particularidade, eu nem trouxe aqui, né? Porque esses jogos online, eu estou com uma câmera aberta.
Eu abro a minha casa para o mundo. Né? E normalmente fica no meio da sala, né? Para trazer segurança e ver o que o meu filho está fazendo. Portanto, ver toda a frequência da casa. Não é um problema. Todos os exames médicos, EPI, a gente já falou bastante. Isso tudo traz uma coisa muito importante no nosso dia a dia e um baita desafio para as empresas e para nós advogados. Gestão. Tá? Eu acho que essa é uma das principais chaves do jogo. Ter controle. Ter uma boa gestão sobre todas essas fases aqui. Tanto é que eu trouxe gestão no contratual e no pós. Caberia também no pré. Tá? Ok? Ainda no contratual, pontos altamente preocupantes, né? Atestados em geral ou justificativas de ausência. Por que estava ausente? Porque estava numa audiência de alimentos de um filho fora do casamento com uma pessoa que também está pedindo reconhecimento de união estável. E é qualquer, não importa se é um funcionário de chão de fábrica ou um autodiretor. Olha o dado sensível aí. Extremamente sensível, diga-se de passagem. E esse atestado está guardado de qualquer jeito. Quem nunca entrou num RH e tinha um monte de atestado dentro de uma pasta, ou pior, fica uma pasta genérica de deposite aqui teus atestados que serão recolhidos no fim do dia. Isso não existe. Isso só existe lá na Finlândia, tá? Aqui no Brasil, não. O pessoal da Finlândia é jogo duro. Né? Suíça também, Suíça. Oi? Na Suíça também tem muito disso. Alguns outros exemplos aqui, que é muito comum a gente ver, né? Usar papel rascunho. Não. Não, mas vai cair árvore. Não tem problema, cai árvore. Planta. É replantio, gente. Não é árvore natural. Né? O negócio é plantado. Enfim. Por quê? Eu já vi usando folha de pagamento como rascunho, extrato bancário como rascunho. Tá? O ano passado, quando dei uma optativa, que foi a primeira vez que a gente deu optativa de LGPD lá na FADTU, teve um aluno que foi para a prova, que eu permiti levar a lei impressa, aliás, eu normalmente permito consulta, ele levou a lei impressa, ele trabalha num escritório de contabilidade, ele imprimiu a lei no rascunho. O que era o verso? Eram extratos de cartão de crédito dos clientes da contabilidade. Os extratos de cartão de crédito do cliente da contabilidade foram usados para imprimir a lei e usados numa prova dentro da faculdade. O que você acha que aconteceu com aquilo depois da prova? Foi pro lixo básico. Se é que não virou aviãozinho. Né? Olha o dado vazando. Olha o dado indo embora. Né? Enfim, vínculos de classe, sindical e tudo mais. E no pós, muita gestão desses contratos, né? A famosa, para quem é de escritório, é muito comum, acabou o processo, vamos pegar a pasta física, ou o eletrônico é pior porque a gente acumula mais ainda, né? Acha que tem espaço ilimitado. Né? Mas, enfim, acabou o processo, tem aquela tradicional limpeza da pasta. Tirar o que não vai precisar mais, devolve para o cliente, o que precisa se armazena. Fazer isso muito bem feito durante todo esse processo. Então, lembra? Finalidade, adequação e necessidade? Selecionar o que realmente é necessário preservar. E daí já qualifica. Por quê? Quando o ex-funcionário entrar em contato, você já sabe o que tem e por que está lá. Ou seja, ele já está qualificado dentro de uma das bases legais. Tá? E isso gera esse conflito que está aí na sequência, que é o direito de guarda versus o direito de exclusão. Então, a empresa tem vários direitos de guarda. E, ao mesmo tempo, o titular tem um direito garantido lá no artigo 16, salvo engano, de solicitar a exclusão dos seus dados. Tá? Artigo 16 mesmo. Temos um choque. Qual vai prevalecer? Proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé. Eu tenho que olhar sistemicamente. Tá? A quem caberá... O titular pediu a exclusão.
A empresa recusou. O que fazer? Isso será submetido para a NPD, que é ela que vai decidir. Tá? E é uma decisão administrativa suscetível a mandado de segurança. Então, já estão prevendo que a NPD, aí nos primeiros 3, 4, 5 anos de aplicação da lei, provavelmente será a autoridade administrativa mais acionada na justiça, certamente. Tá? Verificar principalmente os prazos processuais, né, os 2 anos decadenciais mais os 5 prescricionais. Esse período, eu arrisco dizer, não exclua nada. Guarde tudo para eventual processo. Por quê? Está dentro de uma das bases legais. Só que eu também tenho que tomar cuidado com os prazos administrativos, que são diferentes. Eu posso ter uma fiscalização dos últimos 5 anos. E aí? Né? Enfim. Além de alguns prazos imprescritíveis, como, por exemplo, a ação declaratória prefeito previdenciário, que está na sequência, questões de discriminação racial, questões vinculadas a PCD e por aí vai, tá? Comprovar cotas e todas as questões vinculadas aos crimes da relação de trabalho. Arrisco dizer, aconteceu uma dessas hipóteses, guarde. Não elimine, tá? Entra nesse conflito entre direito de guarda versus direito ou dever de exclusão. Tá? Eu acho que assim, eu fiz esse mapa, cabe mais coisa aqui? Sem dúvida nenhuma, mas imagino eu que eu já gerei um monte de preocupações ou de reflexões que talvez não estivesse no radar de todos, né? Só fazendo aqui um levantamento aí que eu fui pensando em algumas situações e que certamente cabe mais uma infinidade de outras situações aqui, como, por exemplo, documentos que foram juntados num processo do trabalho. Isso será um dia excluído? Não será excluído? Como é que vai ficar? Como é que é a guarda e a gestão do poder público frente àqueles documentos? Posso juntar mais livremente? Imagino eu, doutor Alex, doutora Ana, que o volume de pedidos de sigilo de justiça disparou do dia 18 de setembro para cá. Se não disparou, me estranha. Deveriam ter, né? Mas deveria. Não disparou mais por desconhecimento do que por necessidade, Rodrigo. É exatamente esse um ponto que eu ia levantar, né? Como vai o judiciário fazer a gestão disso? Porque ele acaba sendo um veículo de publicização desses documentos, né, desses dados todos que são juntados no processo, que se torna um instrumento público, né, qualquer um tem acesso àquilo. E então, nós vamos ter que tornar sigilosos os dados, nós vamos ter que identificar quais são os sensíveis, quais não são, inserir o processo todo em segredo de justiça, e aí tem o princípio da publicidade, etc. Né? Se a gente olhar a base legal, que um dos requisitos é justamente para defesa judicial ou administrativa, não precisa ficar em sigilo. Mas tem que ser observado todos os outros requisitos. Então, vamos supor, é um processo básico que não tem nenhuma alegação de discriminação, nada disso. E a empresa olha, junta um monte de informação sem olhar, para tumultuar, que a gente sabe que às vezes isso é uma das técnicas, né? Ao juntar esse monte de informação de forma desnecessária, talvez eu esteja descumprindo a LGPD, porque daí eu não observei o princípio. Então, eu estou dentro da base legal defesa judicial. Só fazer um esclarecimento, gente, eu fico olhando para o lado, é que eu tenho 2 telas, tá? Eu não sou louco, não. Eu tenho 2 telas, então vocês estão em uma e o PPT está em outra, tá? Quer dizer, louco eu sou, mas enfim. Ou seja, eu tenho a base legal, eu tenho a autorização judicial, mas eu observei os princípios? Não. E daí eu tenho um problema. E esse problema será culpa da justiça? Penso que não. Eu terei isso carreado para quem? Para a empresa, em primeiro lugar, e, eventualmente, para o advogado. Concordo. Tá? Inclusive, a origem desse inciso, se a gente olhar com base na jurisprudência, é a Lei Complementar 105 do sigilo bancário. Tá? Quando saiu a lei,
Vários bancos foram acusados de não observar o sigilo bancário, de descumprir a norma, porque juntava extrato no processo. Gente, se o cara está questionando lançamento indevido na conta, como é que o banco vai se defender? Só juntando extrato. Ou seja, se o reclamante está reivindicando direitos trabalhistas, como é que a empresa vai se defender? Juntando as informações, tá? E toda a jurisprudência, desde a Lei Complementar 105, foi: o banco tem direito para exercer o legítimo direito de defesa. E isso não caracteriza quebra de sigilo. O que cabe é a cautela de olhar que documento que eu estou juntando e, eventualmente, pedir sigilo sobre um ou outro documento, que o processo eletrônico viabiliza isso, ou sobre o todo, né? Tá? Então, acho que isso aí, pensando no lado processual também, tá? Então, isso aqui é um mapa aí que eu busquei fazer para tentar trazer isso tudo que a gente falou de forma mais genérica e coordenando aqui, tá? Recomendações: prevenção e transparência em grau máximo. Ou seja, ser muito claro por que eu estou pegando informações e para quê. Ah, mas a pessoa é humilde. Mais transparência ainda. E aí é um talvez puxão de orelha, né? Sem juridiquês. Linguagem simples, fácil, acessível, e a lei traz um comando expresso que eu acho fantástico para quem gosta da temática aí que está na moda de legal design, né, de aplicar design ao direito. A lei fala expressamente que use, inclusive, de metodologias audiovisuais. Ou seja, pega a lousa e explica em linguagem acessível a quem está lá na ponta, né? Adequação e necessidade, identificar, sim, se é adequado, se é necessário, cada uma das informações que a gente está coletando e armazenando. Revisão constante e ininterrupta de todos os processos. Por exemplo, revisar o raio do lixo do papelzinho do REP. Né? E compliance, além de governança, sobre o foco de compliance e governança, sobre o foco de dados e privacidade. Isso tudo tem que colocar. Tá? Para colocar isso tudo, eu tenho que saber quais são os dados que eu tenho, o que já é um problema, e mapear esses dados, ou seja, identificar qual é a base legal para cada dado que está circulando dentro da empresa e cada pessoa que tem acesso a esses dados. É fácil implementar isso? Dá para vender um kit pronto de implementação? Não. Cada empresa é uma realidade. Cada estado do Brasil é uma realidade. Eu tenho questões culturais, eu tenho questões de realidade econômico-financeira de cada local. Não dá para vender um kit pronto. Dá para vender algumas ideias, mas um kit pronto, não dá. Eu já vi aí na internet, né? Implemente LGPD em 5 passos por 100 e tantos reais. Gente, é estelionato, no mínimo. Tá? Não dá. Ok? Espero ter mais provocado e trazido pontos de reflexão do que respostas, porque se alguém está prometendo trazer respostas prontas, como foi dito aqui no início pelo próprio Maurício, pelo Alex e pelo professor Romeu, a lei é nova. A lei entrou em vigor faz poucos dias. Então, quem fala que sabe tudo, não sabe nada. Com todo respeito. Né? Ah, mas eu vi como é na GDPR na Europa. Somos culturas diferentes, somos realidades diferentes. E, penso eu, mais do que nunca e cada vez mais, os ordenamentos estão caminhando para teoria tridimensional e abandonando o positivismo. Vitória dos tridimensionalistas versus os positivistas. Dou graças a Deus, sei que vários são mais positivistas, acham que tridimensionalismo traz insegurança jurídica, eu penso exatamente o contrário, mas enfim, aí é uma questão mais filosófica, não é o caso. Mas é uma norma claramente tridimensionalista. Né?
Gente, espero ter ajudado um pouquinho e fico aí para mais perguntas, que eu vi que foi bombardeando um monte de coisa aqui no chat, que já que o professor Romeu disse que coordenaria isso aí, eu não fiquei acompanhando ele tanto. Fico à disposição. Obrigado, de verdade, pela oportunidade. Rodrigo, a gente que agradece e olha, falar para você, viu? A gente pode tratar essa live como uma introdução, entendeu? Das próximas, né? Mas eu passo a palavra para o Alex, para suas considerações, Alex, por favor. Rodrigo, obrigado pela participação, parabéns pela exposição, foi de uma clareza bastante ímpar, trouxe aí bastante luz para as nossas discussões, e eu fico imaginando, né, se os advogados estão com dúvidas, imaginem nós também do outro lado, né, porque nós seremos de certa forma, nós seremos ali administradores de dados e também seremos responsáveis por julgar a conduta das partes. E eu concordo plenamente com você, no aspecto, né, positivista versus tridimensionalista, eu acho que essa lei não poderia nem ser extremamente positivista, porque ela vem para regular uma situação extremamente dinâmica, que é esse mundo virtual que a gente vive, né? Então, a lei brasileira, por exemplo, ela não faz menção expressa ao mundo do direito do trabalho, muito embora ela mencione como dados sensíveis àqueles afetos à sindicalização, ao contrário da norma europeia, né, que faz menção expressa às relações de trabalho, mas é óbvio que dentro dessa evolução toda que nós temos de entrada na OCDE, de normatização econômica do país, vamos dizer assim, né, por conta de todo esse avanço das pesquisas patrocinadas pelo Banco Mundial, que já trouxeram aí os frutos todos de CNJ, CJT, etc., então isso vai desaguar no Poder Judiciário. Mas eu vejo, assim, com bastante preocupação essa lei, principalmente porque as pessoas parecem não ter se apercebido da grandeza das alterações que ela trouxe, mas, de certa forma, no aspecto interpretativo, penso que nós deveremos simplificar as coisas, né? Essa lei traz dois nortes principais, que seria o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da necessidade, né? Então, coletar dados com boa-fé naquilo em que for necessário para o exercício da relação do trabalho. Então, é uma medida de minimização dos dados, né? Teremos que rever todas as dinâmicas trabalhistas para que o empregador somente colete aquilo que é extremamente necessário para o exercício da relação. E aí, nesse aspecto, penso eu que todos os dados coletados que sejam diretamente relacionados ou sejam pressupostos para o bem desempenhar do contrato de trabalho, então nós teremos aí talvez um aceite tácito, embora a lei exija um aceite expresso. Explico. Por exemplo, o nosso colega José Antônio, ele disse, né, a questão do vale-refeição. Então, se a empresa fornece dados para a empresa que fornece vale-refeição, como isso fica? No meu modo de ver, nós temos ali uma obrigação legal, né, de fornecimento daquele benefício. Quando não for legal, ele é convencional e, para fins de contrato de trabalho, essas obrigações elas se equiparam em termos de hierarquia. Então, nós teríamos ali a inserção do inciso 2 do artigo 7º, né, o fornecimento de dados em decorrência de uma obrigação legal, ou mesmo do inciso 5 do mesmo artigo, né, necessário para a execução do contrato. Então, é claro que os empregadores terão que tomar cuidados com estas informações coletadas, mas, como uma medida de tranquilização, penso que não mudamos tantas coisas assim em relação a alguns pontos. A principal preocupação do empregador é não fornecer esses dados de uma forma desnecessária ou de uma forma de má fé. Então, na medida que ele fornece de boa fé, porque ele precisa implementar um benefício convencional, um benefício legal, penso que não terá nenhuma responsabilidade pelo fim que esses dados serão tomados pela empresa receptora. Então, no meu modo de ver, não se equipara a uma responsabilidade por culpa em eligendo, por exemplo, do empregador, a situação que a empresa fornecedora do Vale-Refeição vai dar para aqueles dados, que foi a pergunta do nosso colega Zé Antônio. E aí, nesse modo, penso que se trata ali de uma relação comercial, até de consumo, que seria o fim objetivo da lei, né, regrar essas relações de consumo e tratamento de dados. Então, penso que isso não vem para o direito do trabalho.
Uma questão que talvez gere um pouco de discussão no âmbito do direito do trabalho seria essa possibilidade de flexibilização voluntária da privacidade, né, que nós estabelecemos por meio do consentimento. E aí nós temos, pelo menos na jurisprudência trabalhista, nós temos algumas questões de presunção de vício de consentimento. Então, algumas situações equiparam o contrato de trabalho a um contrato de adesão, e a jurisprudência acaba encarando com alguma visão, alguns aspectos como uma pressuposição de vício de consentimento. E nesse sentido, penso que a jurisprudência vai ter que avançar, não é? Já que a lei exige um prévio e expresso consentimento para o fornecimento de dados, então ela está dando poderes para que todo e qualquer empregado possa consentir com este fornecimento de dados. E aí, no meu modo de ver, não haveria esta flexibilização, esta presunção de vício de consentimento. O que você pensa a respeito desse assunto? Ok, preferia a banca do doutorado. Tô brincando. Alex, muito obrigado pelas provocações, José Antônio também, muito boas as reflexões, tá? Indo direto ao ponto, aos 2 pontos, tá? Contratos, por exemplo, de vale alimentação e todos os demais contratos com N fornecedores, né? 2 leituras. Uma, relação de trabalho. Concordo contigo, acho que tem bases legais de sobra para justificar isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí um compartilhamento de informações, tá? Então, por cautela, também olhando a relação trabalhista, por isso que eu falei de revisar os contratos de trabalho. Então, a grande realidade de quase todas as empresas são contratos que foram feitos, se é que tem, além da carteira, né? Se é que tem um outro contrato. A maioria tem um contrato altamente ultrapassado e, pior, absolutamente desconectado da realidade, né? De como as coisas acontecem. Se eu olhar hoje regras contemporâneas de interpretação dos contratos, abandonando a teoria clássica contratual e olhando a teoria contemporânea contratual a qual me filio, vale mais o real comportamento das partes, ou seja, como elas conduzem as relações, do que o texto do contrato. Então, se o texto do contrato está divergente da condução, tá? Vale a condução. Tanto é que isso foi positivado pela Lei da Liberdade Econômica, a hora que ela altera o artigo 113 e 421, e coloca o 421A. Tá? Então, tudo o Código Civil, desculpem, tá? Que eu estou fazendo a correlação com o contrato, ponto, né? E aplicando isso para a realidade, e trazendo dentro da lógica da jurisprudência até trabalhista, olhando o contrato realidade e não o contrato ficto, né? Dentro dessa lógica. Então, faz todo sentido. Então, você tem todas essas cautelas. Cautela adicional e que deve ser feita é revisar os contratos com os fornecedores. Então, quem fornece o vale alimentação, que foi referido pelo colega José Antônio, eu tenho que revisar, amigo, o que você está fazendo com os dados do meu funcionário? Já que a lei prevê solidariedade de toda a cadeia, tal como o CDC. Então, a empresa que fornece o VA é corresponsável, a empresa, todo mundo. Solidariedade. Tá? Então, eu tenho que revisar do lado do empregado e do lado do meu fornecedor. Então, sobre a ótica contratual. E ótica dos consentimentos, não me parece, e essa é a minha leitura, contrato por adesão é forma de contratação e não tipo contratual. E dentro da lógica, desta lógica, a gente tem uma questão de usei de metodologia abusiva ou não. Então, eu não vejo isso como vício do consentimento. Ele não está no erro, dolo, coação, nada disso. Ele está dentro da natureza. Eu abusei na forma ou eu abusei da boa-fé. Né? Então, revisar esses contratos para que eles realmente reflitam a verdade, até porque são contratos por adesão, e daí eu volto às ideias aí de legal design, por exemplo, de uma linguagem clara, direta, objetiva aos contratos, porque o contrato, quanto mais claro e objetivo ele for, melhor é.
E mais, quanto mais equilibrado ele for. E aí é lógica de economia comportamental, prêmio Nobel, com Nudge, do Thaler, né? O livro, para quem quiser aprofundar, é o Nudge. Tá? Pus aí no chat. Se um contrato, e aí não estou falando do judiciário trabalhista, do judiciário como um todo, e da arbitragem também. Se um contrato altamente desequilibrado, quem vai julgar qual é a tendência? Economia comportamental, a tendência é tentar reequilibrar. Essa é a tendência. E ao reequilibrar, eu gero um novo desequilíbrio. Porque nenhum contrato nasce equilibrado. Isso é uma lenda urbana que é vendida em alguns manuais. Nenhum contrato nasce equilibrado. Todo contrato tem seu desequilíbrio natural. Eu tenho poderes econômicos, eu tenho necessidades, eu tenho tudo, né? Por isso que eu acho que sim, deve ser tratado de forma diferente, tal como está na reforma trabalhista, o trabalho de um alto executivo ou de alguém altamente qualificado versus o contrato de trabalho de quem está ali na ponta, no chão de fábrica, né? Ou na estrada lá segurando aquele raio daquela bandeirinha. Precisam revisar essa lei, eu não me conformo, aquilo lá é contra a dignidade da pessoa, fazer o cara ficar lá no sol a pino, chacoalhando uma bandeira que não serve, só serve para o cara ser atropelado. Mas, enfim. Ok, desabafei. Né? Então, é trazer essa realidade. Eu acho que é por aí. Então, contratos mal redigidos. E mal redigido não é... tecnicamente, ele está perfeito. E por isso ele está mal redigido, porque ele é muito técnico. Ninguém entende. Então, um contrato tecnicamente perfeito, provavelmente ele está pessimamente redigido. Provavelmente. Perfeito. Não sei se eu respondo tudo. Acho que sim. Perfeito, Rodrigo. Maurício? Rodrigo, parabéns, viu? Impressionante como você conseguiu, de alguma forma, sintetizar, compilar um assunto tão novo, tão complicado, né? Você fez até parecer ser simples, mesmo expondo toda a sua complexidade. Parabéns, foi realmente super importante, oportuno, e te agradeço muito por isso. Eu queria rapidamente falar algumas coisas, eu sei que a gente já está bem avançadinho no tempo, não vou me alongar. Só queria, me chamou a atenção o fato, no início, de você ter comentado que dados são não só os dados digitais, mas, por exemplo, gravações. E recentemente eu recebi uma notificação, por exemplo, da Justiça do Trabalho, aqui provocando também o professor Alex, né, para dizer que na própria notificação de uma audiência havia o seguinte alerta, que as audiências gravadas, as partes dos advogados, bem como terceiros que estejam acompanhando a audiência, devem ficar cientes que, se realizar a gravação da audiência, se responsabilizarão de modo civil ou criminal se houver vazamento do conteúdo do áudio e vídeo, pois a publicação de atos processuais fora do ambiente do processo virtual extrapola o princípio da publicidade processual e pode ferir direito de imagem garantido no texto constitucional. Vejam que sim, o Poder Judiciário também está preocupado com esse tipo de situação, né? E aí dá mais um ponto que eu gostaria de chamar, até pegando um gancho na pergunta feita pelo José Antônio, né, a respeito da impossibilidade de se colocar, por exemplo, de buscar o direito regressivo junto à empresa que fornece o ticket, já que ela não teria figurado no polo passivo da reclamação trabalhista. E o assunto não é exatamente ligado a esse, mas só para não perder o gancho, é chamar a atenção que agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou aquele tema de repercussão geral, o tema 550, que finalmente definiu que a competência para para processar e julgar a controvérsia envolvendo a relação jurídica entre representante e representado comercial é a justiça comum, né? Fazendo com que a gente tenha que interpretar a redação do artigo 114 da Constituição Federal, que diz que a competência da Justiça do Trabalho é para julgar conflitos inerentes às relações de trabalho. A gente vai ter que entender essa relação de trabalho como uma relação de trabalho estrito sensu, se é possível pensar dessa forma, né? Enfim, só mais uma questão para colocar nesse debate, e mais uma vez parabenizá-lo, foi brilhante essa palestra, merece
reassisti-la. Um abraço. Obrigado, Maurício. Obrigado pela gentileza aí das palavras. Tenho certeza que são méritos só por eu ter mencionado o Palmeiras. Mas, enfim. É fato que isso contribuiu bastante. Enfim. Eu acho que independente da transferência da competência, que é também dar um passo atrás da reforma do judiciário, né? Porque quando ampliou a competência da Justiça do Trabalho, na verdade, eles meio que voltaram a falar, olha, veja bem, né? Vamos voltar a falar em relação de emprego e não só a relação de trabalho, né? Enfim. Mas isso não muda tanta coisa, porque tudo que tiver nos autos vai estar no processo na Justiça Comum também. E a gente vai ter o mesmo problema que a gente está discutindo aqui. Eu posso usar ou não posso usar? Então, se é para defesa, eu posso usar, mesmo sendo uma questão da Justiça Comum, né? Até porque essa jurisprudência veio, em parte, da Justiça Comum, né? E aproveitando o gancho, já que isso foi falado logo no início, eu sou radicalmente contra a extinção da justiça especializada. Muito pelo contrário, eu acho que temos que ter justiças especializadas para várias temáticas, por exemplo, a empresarial, né? Então, empresarial, mas isso fere o juízo natural. Não, eu estou entregando um serviço de maior qualidade com pessoas mais bem qualificadas e especialistas. Ponto, né? Então, acho que sim, tem que ter uma boa revisão da nossa lógica legislativa trabalhista, que está aí só com quase 100 anos, e o mundo mudou só um pouquinho nesse período todo, só um pouquinho, coisa nada, assim, né? Mas, enfim, mas mantê-la. Mas, sim, o que vai acontecer no processo trabalhista vai acontecer no processo comum e tudo mais. Tá? Eu acho que tem que tomar toda essa cautela e principalmente esse trabalho de revisão dos contratos. Então, um trabalho muito mais de gestão, de preventivo, do que remediar. E, como o Alex disse, você disse, o Romeu disse, acho que todos que estão aqui estão concordando, é um problema sério que as empresas e as pessoas não estão atentas ainda da dimensão do quanto isso muda. Por isso que eu comecei a minha fala falando que é uma questão cultural, né? Ontem mesmo eu estava numa reunião de uma empresa falando, não, mas eu estou tranquilo e era uma empresa toda de tecnologia, porque a minha relação é toda B2B, né? Ou seja, business to business. Então, eu não me preocupo com o consumidor. Amigo, a quantidade de dados que vocês têm aí de pessoas físicas, você não tem nem noção do que você tem aí dentro. Então, você tem um problema de empresas grandes que não estão se importando, empresas pequenas que não vão ter nem dinheiro para implementar isso aqui, que é um outro problema. Não estou nem falando de potencial, é de financeiro. E por aí vai. Vai ser um momento conturbado, tal como foi a entrada do Código de Defesa do Consumidor, que foi uma mudança cultural, foi traumático. Empresas de pequeno porte que jamais tinham pensado em criar um rótulo por seus produtos, vamos lembrar que os produtos não tinham rótulos, né? Data de validade, então, as coisas passaram a estragar depois que existiu data de validade, né? Não, né? Enfim, também foi um baita desafio, né? São os desafios. Teremos aquele movimento pendular do direito, de que vai ter minha visão, fazendo um pouco de futurologia só para fechar, eu sei que já estouramos o tempo, e o compromisso do Dr. Romeu já está atrasado. Mas vamos lá. Terá um movimento pendular de, num primeiro momento, o pessoal querer aparecer na mídia. Vai dar ibope. E talvez a TV Justiça seja um problema para isso também, né? Dá muito ibope. Enfim, de muita promotor, de muito procurador querendo aparecer, de associações querendo aparecer em jornal e coisa do gênero. E vai ter uma aplicação muito radical num primeiro momento, até que a coisa tende a entrar um pouco mais nos eixos, penso eu, e espero. Amém. Que assim o seja. Antes de fazer minhas considerações, eu queria registrar só aqui a presença do professor Lívio Perra, da Universidade Studi Sassari. Muito obrigado, professor, sempre presente aí.
E, olha, eu só tenho a agradecer, eu sei que tem alguns colegas que gostariam de fazer uso da palavra, algumas perguntas, mas eu vou realmente pedir licença aqui, primeiro que já tomamos um tempo precioso aí, mais do que dá conta do professor Rodrigo, e eu só faço a seguinte colocação, Rodrigo, eu acho que o mundo do trabalho está acostumado com alguns padrões, né? E essa lei, como bem destacado por vocês três, né? Ela vem mudar esses padrões, né? Eu só pego um detalhe, um ponto, né? Comentando aqui no chat, no WhatsApp com o Rodrigo, com o Alex, com o Maurício. É direito do empregador filmar o seu ambiente de trabalho em nome da propriedade, afinal é meu, tal. Bom, isso mudou completamente com a LGPD. Aliás, se a gente pegasse o Código Civil e fizesse uma leitura ali dos direitos da personalidade, se eu pegasse o princípio da boa-fé, que já está no Código Civil, do abuso de direito, que já está no Código Civil, artigo 187, né, artigo 422 e ali por diante, essa reinterpretação, essa releitura já se fazia necessária há um bom tempo, né? Recentemente, o TST tinha dado um julgado, depois voltou a seu posicionamento anterior, falando que, olha, era direito do empregador exigir o CID no atestado médico. Depois voltou nessa posição, não é, porque isso viola a privacidade. Perceba, são leituras independentes de normas com base em princípios que já estão na Constituição, já estavam no Código Civil 2002, 2003. A LGPD, o que ela fez? Ela veio dar um tapa em tudo isso, Alex. Ela vai falar, viu, peraí, né? Por que não pegar um contrato de forma expressa, se o dado é sensível, né? Olha, explica para o trabalhador, trazendo só para o mundo do trabalho, né? Mas isso vale para todas as relações. Sim. Eu acho que, então, o que ela veio fazer é isso, ela veio dar uma chacoalhada, falar, ó, sabe o que está escrito no Código Civil, na Constituição? Olha, vale mesmo, né? Está aqui, ó, de forma mais clara ainda, né? Só que a gente não aprendeu, eu vejo algumas citações sobre o abuso de direito, boa-fé objetiva, como se não existisse o Código Civil. Agora que a gente está aprendendo a ler o que é abuso de direito, o que é a boa-fé objetiva e não a subjetiva, ou seja, é aquela que se materializa de algum jeito no mundo, me dá para ver, me dá para ouvir, eu quero aferir com os sentidos, né? E a gente ainda está aprendendo esses conceitos, né? A LGPD, ela veio agora dar um tapa aí que, como você bem falou, viu? Contrato padrão, né? Que é tecnicamente perfeito, portanto, ele é imperfeito. Por quê? Porque ele é muito técnico, né? Ele não entende. O Alex, a hora que pega lá, é juiz. O Maurício, nós, aqui, profissionais, nós lemos, e nós, às vezes, temos dificuldade de interpretar, né? Imagine o leigo. E isso aí, essa LGPD veio para proteger os dados, lógico, nossos, de uma forma geral, mas o cidadão que não sabe fazer essa leitura técnica. Mas, Rodrigo, olha, eu agradeço imensamente, muito obrigado, viu? Você imagina o tanto de dúvida que você trouxe, né? O tanto de dúvida que você dá. Todo mundo vai sair daqui, vamos estudar a LGPD, isso é muito bacana. Então, antes de terminar e passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, eu gostaria de deixar já um convite aqui. Eu sei que você tem o tempo aí muito ocupado, está fazendo seus, né, inclusive em nome da OAB, né, para a OAB, curso na ESA, muito bacana isso. Obrigado por essa prestação de serviço público para toda a classe, mas eu queria deixar desde já o convite para você voltar aí numa próxima live aí, talvez até falando, ou em continuidade esse tema, ou talvez até direcionado aos profissionais, né, do advogado, né, quais os cuidados que nós temos que adaptar, que tomar, readequação dos nossos contratos e honorários, readequação da procuração com poderes para, perceba? Eu boto lá e eu não tenho poder específico ali, para exibir determinada foto, embora isso possa estar inserido, mas me parece que a LGPD me traz uma obrigação aí de repensar, né? Lógico, o princípio maior não pode ser abusivo, atenda à finalidade, mas há uma exigência ali de consentimento expresso, às vezes, específico, embora possa não ser escrito, mas específico, no caso dos dados sensíveis, né? Então, muito obrigado mesmo de coração você vir aqui compartilhar esse conhecimento com a gente e desejar fica nosso convite aí para a próxima live aí, né? Então, passo a você suas considerações finais e
Muito obrigado em nome de todo mundo aqui, viu? O Zé Antônio aí aplaudindo. Eu que agradeço a vocês todos pela oportunidade e por deixar um estranho no ninho, um civilista tá falando aqui, né? E, enfim, eu acho que é isso, e no sentido de que, sim, boa-fé objetiva no grau máximo, e um bichinho que está em extinção chamado bom senso, né? Eu acho que isso também, infelizmente, está em extinção, mas isso também pesa bastante, né? E com bom senso, acho que a gente chega lá. Por exemplo, a própria questão das câmeras, né? Só para não deixar a bola morrer, mas e se eu tenho as câmeras até para evitar ou comprovar questões de acidente do trabalho, né? Vai que o cara colocou o dedinho mindinho de propósito na prensa, né? Vai que, né? Ou coisas do gênero. E eu preciso comprovar isso, né? Enfim, com esse objetivo, eu acho que você está atingindo os requisitos de legítimo interesse, cumprimento do contrato. Então, você tem que, não é ferro e fogo, não posso filmar nada ou posso filmar tudo. Então, por isso que eu acho que tem que olhar sistemicamente. Não dá para olhar só a LGPD, ou só a boa-fé, enfim, por aí vai. Já que foi falado de boa-fé, eu deixei 2 referências que são fundamentais sobre o quesito de boa-fé aí no chat, que é Menezes Cordeiro, da Auditora Umilino, o clássico dos clássicos, e a Judite Martins Costa, no Brasil, também, também grande referência sobre a boa-fé no direito privado. Tá? Eu que agradeço, e está aceito o convite, vamos combinar assim e fazer acontecer, tá bom? Obrigado a todos, obrigado a todos. Bacana. Bom. Obrigado, gente, uma boa tarde. Obrigado, pessoal, obrigado, Rodrigo, um abraço. Até a próxima, valeu. Obrigado. Gente, até mais.